professor de matemática da unidade do Senai de Concórdia, Santa Catarina, e gostaria de contribuir com o aprendizado de vocês. Por isso elaboramos uma videoaula sobre fração. Espero que gostem. Bom, então hoje nós vamos estudar fração. A palavra fração vem do latim fractus, que significa partido ou quebrado. O que é uma fração? A fração é uma representação de uma ou mais partes de um todo. Essa fração, ela possui um numerador e um denominador. Para entender melhor o que é um numerador e um denominador, ou até mesmo uma fração, nós utilizamos a ideia das figuras. Como vocês podem notar, nós temos um quadrado aqui, e esse quadrado eu vou dividir em quatro partes iguais. Então, vou dividir ele aqui e aqui. Bom, como eu dividi em quatro partes iguais, agora eu vou pintar, ou até mesmo, em outras palavras, achurar uma dessas partes. Logo, eu transformei essa parte pintada em 1 sobre 4, onde o 1 é o numerador e o 4 é o denominador. Da mesma maneira, eu posso utilizar esse círculo. Vou dividir ele em mais partes, todas iguais. E vou achurar 3 partes. Logo, eu tenho 1, 2, 3 partes de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, o que interessa para vocês, acredito que sejam operações com frações. As operações com frações, vocês têm que ter um pequeno cuidado. Por quê? A que mais vocês têm dúvida é a operação de adição. Para isso, devemos pensar. Isso que vocês estão vendo agora é um apontador. Isso aqui é uma borracha. A pergunta é: quanto é um apontador mais uma borracha? Como vocês podem observar, são objetos diferentes. Então não podemos somar. Essa soma não existe. Continua sendo um apontador e uma borracha. Então, quando trabalhamos com fração, percebemos que ao desenhar aqui um retângulo, 2 retângulos iguais, o qual aqui eu vou achurar uma parte, então fica uma parte de 3, ou seja, 1/3, e nesse mesmo retângulo, de mesmo tamanho, porém dividido de forma diferente, ficou 1/2, eu não posso somar 1/3 mais 1/2. Por que não? Porque esse é um pedaço diferente desse, ou seja, as partes não são iguais. Lembrando, como se fosse o apontador e a borracha. Então vocês devem estar se perguntando: e agora? Como que eu vou fazer? Como que meus professores fazem? A ideia de somar fração é uma ideia de equivalência. Então, assim, eu posso vir aqui e pintar o mesmo pedacinho que eu pintei posteriormente, e vim aqui e pintar a mesma parte que eu pintei posteriormente. Continua sendo 1/3 e continua sendo 1/2. Só que eu posso redividir essa figura, não estragando, não modificando a sua característica como figura, ou seja, dividir aqui. Percebam que essa figura continua sendo 1/3, mas agora ela foi dividida em 6 partes. Então, agora ela é 2/6. Da mesma maneira, posso vir aqui e dividir aqui esta figura. Logo, essa figura também continua sendo a mesma. Eu não modifiquei o desenho dela, eu só redividi. Então, isso ficou o quê? 3/6. Percebam que agora é a mesma parte. Sendo a mesma parte, eu posso somar.
Logo, 2 sextos mais 3 sextos, 2 sextos mais 3 sextos. Se eu estou falando da mesma parte, logo eu posso fazer 2 mais 3, porque eu estou falando da mesma parte, que é o todo. 2 mais 3, 5 sextos. Ok? Bom, mas isso não interessa muito para vocês ficar dividindo figuras. Isso é um processo geométrico importante, mas é bom para a definição. Para você fazer na prática a questão algébrica é muito simples. Digamos que você tem uma fração aqui, 2 terços, e você queira somar ela com uma fração 3 quintos. O teu objetivo é deixar elas equivalentes. Para quem deixar elas equivalentes, eu tenho que deixar com os denominadores iguais. O que eu posso fazer? Eu posso observar que esse 5 e esse 3 têm algo em comum. Se eu pegar 3 vezes 5 dá 15 e 5 vezes 3 também dá 15. Portanto, eu posso pegar esse 5 e multiplicar por 3 e também multiplicar por 5. Como se fosse um artifício matemático, uma ideia de equivalência. Da mesma maneira, eu posso fazer com o 3. Esse 3 multiplica esse 3 e também multiplica esse 5. Então vamos lá. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Mais 3 vezes 3, 9. E 5 vezes 3, 15. O que aconteceu? Aconteceu que os meus denominadores ficaram iguais, que é o primordial para mim poder somar uma fração. Portanto, eu posso somar 10 mais 9, 19 sobre 15. Como eu não posso simplificar, finalizo ela aqui. Alguns momentos não há necessidade de você somar, fazer a equivalência entre os dois. Você pode fazer isso aqui. Por exemplo, 1/2 mais 5/8. A tua ideia é continuar deixando os denominadores iguais. Porém, você pode perceber que este 2, se multiplicado por um número, por exemplo, pelo 4, ele vai resultar no 8. Como você quer deixar os denominadores iguais, basta você multiplicar este por 4 e este por 4. 1 vezes 4, 4, dividido por 2 vezes 4, 8, mais 5/8. Logo, o teu objetivo era deixar os denominadores iguais. Ficando igual, 4 mais 5, 9/8. Outro exemplo importante que a gente pode fazer é o contrário disso. Um exemplo, se eu tiver um número 4 décimos mais 15 sobre 30, ou 15/30 avos, o que eu posso fazer? Eu não preciso necessariamente ficar multiplicando toda hora. Se eu pensar, eu consigo também dividir os números. Por exemplo, o 15 e o 30, eles têm uma característica. Eles são ambos divisíveis por 3. E se eu dividir por 3, esse 30 dividido por 3 vai acabar ficando igual a 10. Denominadores iguais eu vou poder somar. Então eu vou vir aqui, vou dividir por 3 e vou dividir por 3. Logo, 4 décimos mais 15 dividido por 3, 5, e 30 dividido por 3, 10. 4 mais 5, portanto, 9 décimos. Bom, a ideia, e isso é um conselho que sempre dou para os meus alunos, é sempre procurar utilizar a ideia da equivalência. Se em algum momento você achar que é difícil, por exemplo, se você está trabalhando com números um pouquinho diferentes, 8 sobre 11, um exemplo, mais 3 sobre 5, e você não consiga fazer a ideia de multiplicar um dos lados só ou dividir um só dos lados, utiliza a técnica do começo, que é o quê? Pega este 5, multiplica pelo 8 e multiplica pelo 11, e pega esse 11 e multiplica pelo 3 e multiplica pelo 5. Então, 8 vezes 5, 40, 11 vezes 5, 55, mais 3 vezes 11, 33, e 5 vezes 11, 55. Logo, 40 mais 33,
73 sobre 55. Bom, então pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que tenham gostado. Nossa próxima videoaula será sobre subtração, multiplicação e divisão de frações. Bons estudos e até mais!